epístola de Paulo aos Romanos, nós vemos um tema que percorre toda a epístola, que é o evangelho que transforma o homem. Nós vimos semana passada um sermão que perpassou o título O peso da sombra da ira de Deus. Conversamos sobre isso semana passada, debaixo da exposição do texto de Romanos, capítulo 1, versos 24 até o verso 32. Só que eu não expus toda essa porção, e a minha intenção é continuar essa porção hoje, ainda sob o tema O peso da sombra da ira de Deus. E especialmente a porção que eu quero expor hoje, é uma porção que traz um assunto bastante delicado para os nossos dias, certo? Um assunto que está em muitas controvérsias, e muitas vezes até nós mesmos, como cristãos, ou estamos numa polarização estranha, quanto à questão homossexual, porque não sabemos nos posicionar, não sabemos entender o que a Escritura trata sobre isso, ou estamos numa postura agressiva contra os homossexuais, sem entender que, nesse trecho que o que Paulo está tratando, é exatamente de que todos somos condenáveis e pecadores diante de Deus, homossexuais e heterossexuais, certo? Portanto, eu espero que o Senhor me dê graça nessa noite para que eu possa expor esse texto da Sagrada Escritura com bastante temor e tremor e, sobretudo, com fidelidade e exposição desse texto. Amém? O que nós vimos até aqui? Nós vimos que o apóstolo Paulo começa a nos falar da epístola aos Romanos, dizendo que o assunto dele é o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. E aí alguns podem se perguntar, mas por que nós precisamos de salvação? E então Paulo começa a mostrar como todos estão condenados diante de Deus. Ele começa revelando isso, falando-nos de que a condenação inicia-se pelo fato de que o homem, em primeiro lugar, ele nega a verdade de Deus. Em segundo lugar, ele troca a verdade e a glória de Deus por uma mentira e pela glória dos ídolos. E em terceiro lugar, ele passa a adorar a criatura ao invés do Criador. Esse é o princípio básico da perdição humana, onde se inicia a perdição dos homens. Se inicia em tirar Deus do seu lugar, em colocar outras coisas no lugar de Deus. E por conta disso, o juízo de Deus vem sobre os homens. O que desperta a ira de Deus sobre os homens? O julgamento de Deus, o juízo de Deus. O fato de os homens abandonarem Deus, negando sua verdade, trocando a sua verdade e adorando outros deuses. E então, depois de termos falado sobre esse despertamento da ira de Deus, começamos a falar sobre o peso da sombra da ira de Deus. Por quê? Se essas ações do homem despertam a ira de Deus, Deus começa a manifestar a sua ira sobre os homens de que modo? Entregando-lhes aos seus próprios pecados. Vimos que, em primeiro lugar, o que nós tratamos na semana passada, é de quando Deus entrega o homem à impureza sexual. Falamos que a pureza sexual é o sexo dentro do estado no qual Deus o constituiu. Falamos sobre o poder do sexo. Sim, faz sentido Paulo tratar do sexo de um modo separado e falar da impureza sexual como um pecado grave. Porque o sexo, como eu lhes disse, é algo que liga uma pessoa a outra. O sexo é um poder que permite nós criarmos vida. E o sexo e o relacionamento conjugal estabelecido no sexo, eles testificam da aliança que Deus nos permite ter como seres humanos, assim como há uma aliança na Trindade, assim como há uma aliança de Deus com a sua igreja. Por isso o sexo não é só uma questão de prazer e orgasmo, como esse tempo vende. O sexo é um poder, o qual Deus deu ao homem para que ele se valha e utilize-se dele para o seu bem e para a glória de Deus também. E a primeira perversão que vimos foi essa. Deus entrega os homens à impureza sexual. Mas a partir do verso 26, nós temos uma outra entrega que Deus faz. Dado que os homens negaram a Deus, dado que os homens trocaram a verdade e a glória de Deus, dado que os homens buscaram adorar a criatura ao invés do Criador, Deus começa a abrir mão de contender com o homem. E uma dessas consequências de Deus abrir mão
de Deus permitir que haja uma sombra pairando sobre o homem, Deus retira a sua luz de sobre o homem e permite que os homens estejam em sombra. Uma das consequências disso é que Deus o entrega ao homem, diz o verso 26, a paixões vergonhosas. O homem é entregue às correntes dos rios caudalosos da sua própria alma, que o impelem, que o dirigem, que o arrebatam a paixões fortíssimas, paixões vergonhosas. E o que seriam essas paixões vergonhosas? O apóstolo Paulo nos descreve: até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. E ele continua dizendo: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, cometendo atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Que perversão é essa de que Paulo está falando? Que entrega nas sombras é essa? O sexo entre pessoas do mesmo gênero. É disso que Paulo está falando. Então observemos. Aqui Paulo diz que Deus está entregando os homens às suas próprias paixões e concupiscências, os desejos pecaminosos inflamados em suas próprias almas. E que é consequente já ao início do juízo de Deus, os homens se deixarem levar por essas paixões como forças que os impelem e eles não têm poder de resistir a elas. E aí nós dissemos que tudo começa com a troca da verdade de Deus. E o que é a verdade de Deus? Sobre o sexo entre pessoas do mesmo gênero, sobre o sexo entre homens e homens, sobre o sexo entre mulheres e mulheres. A verdade de Deus é muito simples. Gênesis capítulo 1, verso 27, a palavra de Deus nos diz que Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus cria o ser humano distinto e complementar. Deus cria o ser humano, o homem e mulher, macho e fêmea. E essa complementariedade, obviamente, a sexualidade é um aspecto dessa complementariedade. Fomos feitos anatomicamente, fomos feitos perfeitamente, um para o outro, o homem e a mulher. Distintos, mas complementares. E, sim, as relações entre pessoas do mesmo gênero são vergonhosas e contrárias à natureza, à ordem da criação de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz nos versos 26 e 27 desse texto que lemos, que é perversão. O apóstolo Paulo diz que isso se dá por paixões inflamadas, sem que se arrazoe, sem que se pense o que Deus estabeleceu e criou. E é assim que os homens são levados a esses estados de perversão. Como? Porque se deixam levar por paixões que inflamam em sua própria alma. Sim, a verdade bíblica fala de gêneros distintos. Sim, a verdade bíblica fala também da queda do homem. Isso é o que nós chamamos de o homem segundo a Bíblia, a antropologia bíblica. O que é o homem segundo a Bíblia? O homem segundo a Escritura foi criado à imagem de Deus, contudo, caiu e foi terrivelmente deformado em sua queda. E agora deformado, o homem apresenta diversos aspectos de perversão em sua alma. O que é natural do homem? O pecado. E o pecado também se apresenta como homossexualidade. Certo, irmãos? Sim, há uma inclinação natural do pecado, e sim, muitas vezes há homens e mulheres que têm, por conta do pecado, no qual nós todos estamos perdidos, nós que somos homens nascidos em Adão, há alguns cuja inclinação será para a homossexualidade. Então, à luz da Escritura, assim como há pessoas que se inclinam à mentira, há pessoas que se inclinam ao homicídio, há pessoas que se inclinam ao adultério, e
cada um dos seres humanos tem inclinações distintas ao pecado, haverá pessoas que inclinar-se-ão à homossexualidade. Essa é a verdade bíblica. Certo, irmãos? O que é a verdade bíblica? Primeiro, que o homem foi feito macho e fêmea. Que a imagem de Deus é representada nessa criação distinta e complementar. Que ao homem foi dado casar-se com uma mulher e assim constituir família, mas que pela queda em Adão nós transgredimos o principal dos mandamentos, que é não ter a Deus como nosso Deus, e com isto cada homem tem alguma inclinação pecaminosa e a homossexualidade se encontra dentro destas inclinações pecaminosas. Mas não é só a verdade bíblica, óbvio que é uma verdade biológica, científica. Há apenas dois gêneros sexuais, macho e fêmea. Em biologia não se fala de outro tipo de outro campo da natureza sexual do homem. Os cientistas atestam mais de 6.000 diferenças entre os homens e as mulheres, queridos. Tanto a nível estrutural, quanto a nível hormonal, a nível de morfologia e até a nível de processamento de informação do cérebro. As diferenças entre homens e mulheres não são apenas o órgão sexual. As diferenças são enormes, são gigantescas, são brutais, são estruturais na biologia e na formação do homem, são estruturais inclusive no pensamento, o modo como a mulher processa o pensamento, o modo como se dão as transações de informação dos neurônios na mulher é distinto da do homem. Há mais de 6.000 diferenças entre o homem e a mulher. Percebe? E nós vivemos um tempo onde se busca atenuar, diminuir, falar como se essas coisas não existissem, como se uma pequena cirurgia de mudança de sexo fosse resolver um problema grandioso como uma crise de identidade sexual. Não resolve. As diferenças são muitas. Mas, como nós vimos, há uma verdade de Deus. Deus criou macho e fêmea. Assim Deus criou. Mas como o homem começa transgredindo a verdade de Deus, pela negação da verdade de Deus. Hoje nós vivemos essa negação, uma negação desse binarismo, do macho e da fêmea. Nós vivemos uma negação onde se acredita que entre ser homem e ser mulher, existe um vasto espaço, onde qualquer um pode escolher o que quiser ser. Mas não se engane, essa negação não é de homem. Não é de hoje. Desde que nós estamos caídos em Adão, os homens negam as verdades de Deus. O mundo grego, ali pelos idos dos anos 600, 500, 400 antes de Cristo, nós temos o mundo grego tomando proeminência, né? Especialmente depois de Alexandre o Grande. E o mundo grego vai influenciar todo mundo da sua época, no seu modo de pensar, na sua cultura. E no mundo grego era comum aceitar o homossexualismo. No mundo romano também, depois influenciado pelo mundo grego, o mundo debaixo do Império Romano, sobre o qual vivia a igreja, para a qual Paulo estava escrevendo, era o mundo debaixo da cultura grega. Estão comigo? O mundo era romano politicamente, era o Império Romano que governava, mas a cultura dominante era a cultura grega. Naquele tempo em que o apóstolo Paulo está escrevendo, era comum o homossexualismo. Inclusive, não apenas era comum, mas existia um certo glamour na vida homossexual. Existia uma certa ênfase ao homossexualismo. A exemplo disso, houve um texto escrito por Platão. Platão escreve um livro chamado O Banquete. Platão, boa parte das suas obras, ele escrevia textos onde ele criava uma ficção de diálogos. E o Banquete é uma dessas ficções. Ele imagina Sócrates, imagina outras pessoas do tempo de Sócrates, fazendo um banquete e começando a discutir. E é interessante o livro que ele começa assim, né? No banquete, obviamente, o que eles faziam? Bebiam muito e faziam muito sexo. Esse era o banquete dos gregos, né? E aí, no início do banquete, um olha para o outro e diz assim: olha, eu estou cansado de ficar de porre.
não quero ficar de porre. Então vamos filosofar. Sobre o que filosofaremos? Falemos sobre o amor. E aí quando você lê o texto todo, é muito distinto do amor da Escritura, queridos. É muito distinto, não tem nada a ver com o amor que se nega, o amor que tudo crê, tudo sofre e tudo espera. Na verdade, ele vai falar de sexo e de prazer. E é basicamente como esse mundo hoje trata amor, né? Como se fosse apenas sexo e prazer. É muito distinto do amor da Escritura. Mas nesse texto especificamente, para dar fundamento à questão homossexual, nós temos um Aristófanes falando de quê? Da origem do gênero masculino e feminino. E o que Aristófanes vai falar? Aristófanes vai dizer o seguinte: bem, todos nós sabemos que antes o homem foi criado não do jeito que ele é agora. Olha a história. O homem foi criado com 3 gêneros. Esses 3 gêneros eram o masculino, o feminino e o andrógeno. O homem tinha, olha o que era o gênero masculino. O homem tinha 4 braços, 2 para frente, 2 para trás, 4 pernas, 2 para frente, 2 para trás. E o masculino tinha 2 órgãos sexuais, um para frente e um para trás. Tinha 2 rostos, um para frente e um para trás. Era um ser poderosíssimo. O ser feminino, ele também era a mesma coisa. Tinha 2 braços, 2 para frente, 2 para trás, tudo do mesmo jeito que eu repeti agora há pouco. E tinha 2 órgãos sexuais femininos, né? Um para frente e um para trás. Essa era a mulher, o ser feminino. E o andrógeno era o estranho. O andrógeno era aquele que tinha as mesmas coisas, 4 braços, 4 pernas, e um órgão sexual masculino para frente e um órgão sexual feminino para trás. E como esse ser era muito poderoso, ele quis tomar o lugar dos deuses. E Zeus ficou assustado, porque eles estavam querendo subir ao Olimpo para tomar o lugar dos deuses. Zeus, sabendo que não podia destruir o ser humano para não ficar sem adoradores, e que também não podia deixar que ele fosse tão poderoso a ponto de elevar-se às divindades e questionar as divindades, o que Zeus decidiu? Zeus decidiu cortar ao meio. Ele usa a expressão ainda como linguados, né? Cortar ao meio como um peixe, cortar ao meio, né, como se fosse um filé de peixe. E aí o que ele fez? Os 2 que eram machos, ficou um macho para lá e um macho para cá, com 2 pernas e 2 braços só. O que era fêmea, ficou um pedaço de fêmea para lá, outro pedaço de fêmea para cá, com 2 pernas e 2 braços. E o que era andrógeno, que não se fala mais desse gênero, ele ficou um masculino para lá e um feminino para cá. E aí a Aristófanes vai dizer, é por isso que até hoje os homens buscam sua cara metade. Alguns homens buscam a cara metade em outros homens, e esses são os machos. Olha só o jogo de palavras. Quem são os machos? Os homens que buscam outros homens. As fêmeas, quem são? As mulheres que buscam outras mulheres. E os andrógenos? Nome estranho, né? Era para ser estranho mesmo. Tanto que caiu esse nome caiu em digamos assim, em má fama. Os andrógenos quem eram? Os machos que buscavam se complementar em outras, em fêmeas. Certo? E aí com isso, inclusive, eles vão dizer... Aristófanes vai dizer que os melhores meninos e adolescentes eram os homossexuais. As melhores mulheres, aquelas que buscavam nas outras mulheres sua inteireza sexual. E que só esses meninos, homens com homens, mostra o fato de serem estes, aqueles que conseguiam crescer, por exemplo, na política, mostra que esses é que eram os verdadeiros corajosos, os homens de fato. A narrativa daquele tempo, para fomentar, para salientar a questão homossexual e para apoiar e para dar um pano de fundo cultural. Alguém já viu um macho, um ser como esse, queridos? Um macho com 2 pernas e 2 braços? Já vimos fósseis disso? Já vimos algum registro histórico disso? Mas os homens criam seus mitos para negarem a verdade de Deus. Assim como aconteceu há pouco tempo, embora eu esteja falando aqui para você de O Banquete, de Platão, um mito esquisito e estranho, mas há pouco tempo se levantava um mito estranho também. Há pouco tempo atrás, há menos de 10 anos atrás, se falava, por exemplo, no mundo ocidental, do mito do gene gay. Nós ainda não havíamos mapeado o gene do homem completamente. E o que é que se falava? E ainda talvez alguns de vocês não atualizados estejam pensando assim, ou tenham ouvido, ou continuem ouvindo coisas desse tipo,
E aí eu vejo que muitas vezes pela nossa desinformação, nós às vezes mantemos uma postura inadequada como cristãos. Se falava, por exemplo, que o homossexualismo, há pouco tempo, há menos de 10 anos, nos meios acadêmicos já não se fala mais assim. Mas, de uma forma geral, ainda existe esse discurso aí, né, popularmente. Se dizia que os homossexuais eram homossexuais porque tinha uma coisa na natureza interna deles, na própria biologia deles, no gene, o gene gay. Ou seja, o homossexual era homossexual porque ele tinha uma força biológica que conduzia ele a ser homossexual, quer fosse mulher, quer fosse homem. Você já ouviu isso? Já ouviu? E talvez alguns de vocês ainda acreditem nisso como verdade. Acontece que o DNA humano, queridos, foi mapeado já há pelo menos, nós estamos em 2020? Se eu não me engano, foi em 2010 que o DNA foi completamente mapeado. Depois de mapeado, conseguiu-se fazer diversas pesquisas, especialmente no campo sexual, para tentar identificar se existia algum sinal, alguma evidência biológica de que estava no DNA a questão da inclinação homossexual. A maior dessas pesquisas foi feita por um biólogo molecular do Instituto de Medicina Molecular da Finlândia, Andrea Gana. E o que eles encontraram, queridos? Pegaram um banco de dados de mais de 470 mil pessoas, com informações, esse banco de dados tinha tanto informação genética dessas pessoas, quanto informação de comportamento dessas pessoas, seus hábitos, inclusive sexuais. E sabe o que identificaram? Não há nenhum traço no DNA que identifique que o homem é inclinado à homossexualidade ou não. De todos dos inumeráveis pares de genes que nós temos, só 5 pares de genes foram encontrados que talvez pudessem dizer alguma coisa sobre isso, mas sabe qual a repercussão dele no geral? Menos de 1%. Ou seja, biologicamente, não existe nenhuma prova de que haja intrinsecamente em ninguém uma inclinação para ser homossexual. Certo? Essa questão, esse mapeamento, o que ele diz sobre a homossexualidade, queridos? Ele diz que em todos esses, isso significa que não há fatores genéticos que determinem a questão homossexual. Certo, queridos? Você, como cristão, precisa saber disso. Não há fatores genéticos que determinem a questão homossexual. Pelo contrário, é o ambiente, a criação, a personalidade, a nutrição, e essas coisas da vida são muito mais importantes do que, quer dizer, são muito mais importantes não, são as únicas coisas que importam realmente para que uma pessoa possa inclinar-se à homossexualidade ou não. Isso no campo das ciências naturais, né? A outra questão que as ciências naturais não estão tratando aqui, que é a pecaminosidade humana. Mas no campo das ciências naturais, que não lidam com essas questões, a única coisa que determina alguém tornar-se homossexual ou não é a questão ambiental, de como ele é formado, de como o indivíduo é formado. Qual é o posicionamento do mundo hoje, queridos, sobre essa questão? Há uma imposição, há uma pressão para que nós sejamos favoráveis ao homossexualismo. Todos nós somos assaltados, somos comprimidos, somos oprimidos todos os dias para que nós sejamos favoráveis ao homossexualismo. É sim ou não isso, queridos? É exatamente assim. Existe uma postura desse mundo, existe uma postura dessa, e o apóstolo Paulo, quando ele trata da expressão mundo, no Evangelho de João também, quando nós vemos a expressão mundo, a Escritura está falando de uma estrutura corrompida, com conceitos corrompidos, que se levanta contra Deus e procura imprimir uma agenda contrária à agenda da Escritura. Sim, segundo este mundo, nós devemos incentivar as crianças a descobrirem que não são meninos ou meninas, mas a descobrirem a sua própria sexualidade do jeito que elas quiserem. E é isso que nós estamos vendo, queridos, nas nossas escolas, é isso que nós estamos vendo sendo imprimido, comprimido contra as nossas próprias crianças. E vocês, pais, nós pais, precisamos ficar alerta. Existe uma imposição desse mundo, de uma postura em respeito à questão homossexual, que busca forçar-nos a sermos condescendentes, a aceitarmos esse posicionamento
quanto à sexualidade humana. Houve, a exemplo disso, nós temos o Facebook que hoje tem dezenas de classificações de gênero. Quando alguém entra numa rede social, ela tem dezenas de classificações. Entre homem e mulher, existe uma infinidade de classificações. Nós tivemos um projeto de lei muito controverso, já foi arquivado, mas eventualmente as sombras de que algo semelhante volte. Mas você ouviu falar do projeto de lei 122? Ouviu falar? Não ouviu falar, não? Onde é que você estava, irmão? Em que país que você estava? Na última década, pelo menos. Em 2006, esse projeto de lei foi proposto na Câmara dos Deputados. Um projeto de lei que, entre outras coisas, projeto chamado de a criminalização da homofobia. Dentre outras coisas, esse projeto de lei, ele se posicionava, por exemplo, querendo proibir de que qualquer pessoa criminalizar, qualquer pessoa se posicionar contrariamente ao homossexualismo. Falar contra. Certo? Olhe bem, não estou dizendo que eu não considere ilegal e até criminoso que qualquer pessoa, por qualquer motivo, oprima, constranja e queira humilhar outra pessoa, quer seja pela sua escolha sexual, porque nós vivemos num país de direito, onde há liberdade para que as pessoas escolham, inclusive, suas opções sexuais, certo? Eu não tenho nenhum problema com isso, de entender que nós, não estou falando nem como cristão, estou falando como cidadão, daqui a pouco eu vou falar como cristão. Eu tenho clareza para falar como cidadão, que sim, nós devemos respeitar as pessoas em suas escolhas, nós de modo nenhum podemos ser ofensivos, agressivos a qualquer pessoa, quer seja homossexual, de qualquer escolha que a pessoa faça na sua vida. Nossa postura como cidadão, não estou nem dizendo como cristão, deve ser uma postura de respeito a qualquer pessoa. Depois eu vou falar como cristão, como nós devemos nos posicionar quanto àqueles que são homossexuais. Mas nós vivemos um tempo de opressão tal que queriam criminalizar, por exemplo, um pastor assumir um púlpito para dizer que, segundo a fé cristã, a homossexualidade é pecado. Queria se criminalizar. O artigo 5º da Constituição, no inciso 8º, diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Mas esse projeto de lei vinha num embalo tão forte que queriam proibir eu de pensar do jeito que eu quiser pensar, infringindo inclusive um dos direitos mais fundamentais da Constituição, que é o direito de nós termos essa oportunidade de internamente decidirmos sobre como consentir sobre os nossos pensamentos. Mas houve um projeto de lei que visava criminalizar isso. É um rolo compressor sobre nós, queridos. O projeto de lei foi deixado para trás. Sabe por quê? Porque a Marta Suplicy, a deputada, então petista, ela propôs uma agenda que dissesse o seguinte: não, vamos manter como crime alguma pessoa se posicionar contra o homossexualismo, mas vamos retirar e vamos dar um aval para que, quando isso se der em cultos religiosos, ou quando alguém se expressar sobre isso, sem ser de forma agressiva, sendo de forma pacífica, que isso não seja crime. E o que a bancada LGBT fez? A bancada disse: não, desse jeito a gente não quer. A gente quer calar a voz de todas as pessoas, inclusive dentro das igrejas. E aí acabou que graças a Deus, esse projeto de lei foi arquivado, certo? Mas não se engane, embora o projeto de lei esteja arquivado, nós estamos debaixo de um rolo compressor, queridos. A mídia busca em todo o tempo fomentar, falar, enfatizar e dar vitrine à questão homossexual, como se fosse boa, saudável, agradável, como se essa liberdade de escolher sobre isso nos fizesse felizes. A ponto de que, por exemplo, em 2017, aqui em Brasília, um juiz federal estava lidando com um processo onde alguns psicólogos haviam proposto uma ação para que houvesse o direito de alguns clientes homossexuais que eles estavam buscando serem tratados para deixarem de ser homossexuais. Pessoas homossexuais estavam buscando psicólogos a fim de buscar ajuda e suporte psicológico, porque eles não estavam conseguindo sentir paz na sua vida homossexual. E aí, quando se propôs essa ação, e o juiz federal de Brasília
Somos brasilienses, né, irmãos? Boas coisas vêm de Brasília. E o juiz federal de Brasília decidiu favorável liminarmente, numa primeira decisão, a que essas pessoas fossem tratadas. Isso estourou na mídia como escândalo. Juiz federal permite a cura gay. Olha só, a mídia vem com um rolo compressor. Eu lembro que quando eu li essa notícia, alguns colegas de trabalho falaram, mas que absurdo. Eu falei, você leu a decisão do juiz? Você viu os argumentos do juiz? Você entendeu a causa? Mas a mídia não faz isso, esse mundo não faz isso. Esse mundo quer imprimir, quer comprimir, quer fazer que a gente absorva, que os nossos filhos absorvam, que nós cedamos. A decisão do juiz era perfeita, em questões de direito e de razão. Mas o que nós vemos? Vemos essa pressão. Sim, e o que é isso tudo, queridos? Isso tudo é a negação da verdade de Deus. A verdade de Deus é que há macho e fêmea. A verdade de Deus é que Deus criou homem e mulher. A verdade de Deus é que sim, caídos em Adão, alguns terão sim uma inclinação homossexual. Mas o que esse tempo faz é negar. Eles negaram aos tempos de Platão, negam em nossos tempos a verdade de Deus, e nós como igreja, se não tivermos alerta, nós muitas vezes cederemos a esse apelo, né? Cederemos a esse apelo. Nós ouvimos algumas coisas, não as consideramos, não as avaliamos, não buscamos essas informações, e às vezes ainda estamos debaixo de alguns mitos. O mito do gene gay, isso já não existe mais. É um conto do linguado igual à história de Platão, como se Zeus tivesse partido o homem ao meio. Certo, irmão? Não existe isso. Ok? Estamos juntos? Certo. Essa é a troca. Depois que os homens negam a verdade de Deus, eles trocam. E que troca há na decisão homossexual, queridos? A troca da glória de ser homem ou mulher, segundo a imagem que Deus estabeleceu no ser humano. Há uma troca do dom de Deus. Querido, ser homem é um dom de Deus. Ser mulher é um dom de Deus. Há coisas extraordinárias que só uma mulher pode ser e fazer. E há coisas extraordinárias que só compete ao homem ser e fazer. E o homem, quando inverte esse papel, ele troca a glória de Deus para a qual Deus o criou. E na qual ele unicamente vai se encontrar realmente. Encontrar-se, entender-se, essa busca pela interioridade, essa busca para nos descobrirmos, é uma busca que nós encontramos resposta nas verdades de Deus. E sim, desde que caídos em Adão, nós não apenas estamos perdidos no nosso relacionamento com o próximo, nós não apenas estamos perdidos no nosso relacionamento com Deus, nós estamos perdidos no nosso relacionamento conosco mesmo. Profundas crises de identidade, sem saber quem somos. Vivemos dias onde isso campeia muito. Há muitos adolescentes suicidando-se por questões de identidade. Porque negam, neste caso aqui, porque negam a identidade que Deus lhes deu, os homens encontram, eles trocam a glória de Deus pela glória dos homens, para ouvir aplausos. Porque aqueles que estão engajados nessas causas, né, hoje são quem? São os bambambãs, né? São os atores de televisão, são quem está na mídia promovendo o modo de pensar desse mundo. Essas pessoas são aclamadas, né? Quando um homem dá um beijo no outro homem na mídia, esse cara é um cara liberal, é um cara inteligente, é um cara descolado, né? Buscando a glória dos homens ao invés da glória de Deus. Que troca é feita ainda? A troca de submeter-se a Deus para entender a sua identidade, para submeter-se aos apelos e ruídos desse mundo sobre a sua própria identidade. Esse tempo que nós vivemos, os homens caídos em Adão, não há nenhum de nós que em algum momento não questione sobre si mesmo: quem eu sou? Mas ao invés de um homem dar ouvidos à voz de Deus e à sua palavra, para buscar entender-se, quando ele dá ouvidos àquele que não é Deus, ele está trocando o entendimento da verdade de Deus pelo entendimento da mentira deste mundo. E contra isso vem o juízo de Deus. E qual é o juízo de Deus, queridos? Contra aqueles que se inclinam
a homossexualidade e permitem que essas paixões lhes arrastem. O juízo de Deus vem e permite que essas pessoas vivam profundas crises de identidade, não saberem quem são. Elas afirmam-se violenta e furiosamente, como se fossem senhores e capitães de sua própria alma, enquanto na verdade há um rumo perdido dentro de si mesmo. Não há norte, não há sul, não há alto nem baixo. Tudo vira relativo. É impressionante quando você começa a desvendar esse mundo, como todas as coisas vão perdendo um alto e um baixo, um cima, não existe um norte, um sul, um leste, um oeste. As referências acabam sendo todas perdidas, de um modo geral. O que mais vem como juízo? A susceptibilidade a doenças sexualmente transmissíveis muito maior do que nos relacionamentos heterossexuais. Até pela própria fisiologia, o homem não foi feito para a relação homossexual, queridos. E por conta disso, há muito mais facilmente, é muito mais facilmente o homossexual, ele sofre doenças de natureza sexual por conta do seu comportamento. O que mais acontece como juízo, queridos, de Deus? A dor de passar por difíceis processos de transformação. Hoje as pessoas que tendem a entender-se como se fossem de outro sexo, geralmente se submetem a processos de infusão de metabólica, né? Com hormônios e muitos hormônios e muitos hormônios. Você multiplica em quase 1000 vezes a chance de alguém desenvolver, por exemplo, um câncer, por essas mudanças às quais as pessoas estão se submetendo. O que não vai mudar radicalmente, porque está lá no gene. Quem você é, se você é homem ou mulher, está lá na sua estrutura, no seu DNA. Por mais que você lute contra o seu corpo vai rejeitar essas infusões de hormônios. Ele vai brigar, como se isso fosse um próprio câncer, e vai tornar isso um câncer. Isso é uma das consequências do juízo de Deus contra este posicionamento. Certo? Ok, queridos? Então, sim, segundo a Escritura, a verdade de Deus é que Deus criou o homem macho e fêmea. Qual é a negação que nós vemos? Nós vemos uma negação histórica. Isso é comum desde os tempos de Platão. Isso é comum desde que o mundo é mundo. E nós vivemos um tempo onde, mais uma vez, essas forças vêm querendo nos pressionar como um rolo compressor. E nós, como cristãos, precisamos estar conscientes que, primeiro, o que nos importa é a palavra de Deus, que determina o que é verdade. Segundo, as próprias evidências científicas atestam em favor de que macho é macho e fêmea é fêmea. Certo, irmãos? E terceiro, quando os homens incorrem nesses pecados, eles estão debaixo do juízo de Deus também e sofrem as próprias consequências desses pecados. Lembre-se, não diferente, por exemplo, do que Paulo falou sobre os homens que incorrem em pecados de adultério, sobre os homens que incorrem em pecados de relação sexual antes do casamento. Certo? Ok? Então, queridos, diante disso, eu quero dizer para você, se você não está debaixo do juízo de Deus, se você é cristão e sofre alguma inclinação homossexual, pastor, existe isso? Existe? Claro que existe. Eu disse para você, e eu não sei se você se lembra, que esse texto aqui, na verdade, está falando de todos nós, irmãos. Todos os homens debaixo da ira e do juízo de Deus. É assim que Paulo começa a tratar na sua epístola. Eu disse para você que todos os homens estão condenáveis diante de Deus. E cada um dos homens, tendo pervertido a sua forma em Adão, cada um de nós terá suas inclinações ao pecado, uns de um modo e outros de outro. A antropologia bíblica, o que a Bíblia fala sobre o homem, explica. Não preciso dizer que isso está no DNA e que isso é geneticamente imutável. Não, queridos. A Bíblia já fala do homem inclinado ao pecado por causa de Adão. Isso não é imutável, assim como não é imutável a inclinação à mentira, como não é imutável a inclinação à perversão sexual do adultério ou qualquer outra coisa. Mas há inclinações nos homens para isso. Então entenda aqui, querido. Se você é cristão
e tem uma inclinação homossexual, ou melhor, deixa eu mudar essa fala, e você tem uma inclinação ao pecado homossexual, eu consigo entender você. Consigo entender. Sabe por quê? Porque eu também sou pecador e eu tenho as inclinações da minha natureza pecaminosa aos pecados aos quais estão gravados na minha estrutura. Certo, irmão? Você entende isso? Eu consigo entender. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: assim como nós devemos fugir da mentira, assim como nós devemos fugir do adultério, assim como nós devemos fugir das contendas, da ira, da raiva, fuja do homossexualismo. Você percebe aqui que não tem essa coisa, nossa, o homossexualismo é uma coisa muito diferente, e que, nossa, é uma coisa muito extraordinária, e que, será que alguém consegue se ver livre disso? Não, irmãos. É pecado como qualquer pecado, e condena o homem como qualquer outra situação de condenação, e também pode ser liberto como qualquer libertação que Cristo imprime na vida de qualquer um que Ele queira salvar. E eu entendo que haja pessoas com essa inclinação, é claro que há, é lógico que há, como há pessoas para as quais é muito difícil às vezes ceder, por exemplo, a passar por um processo de humilhação, a pessoas arrogantes, soberbas, prepotentes, que é muito difícil para a sua alma, muitas vezes ceder a um estado, a uma condição, onde ela precisa ser humilde. Mas quer seja o arrogante, quer seja o homossexual, se você, meu irmão, está em Cristo, fuja deste pecado da carne, certo? Nós que estamos em Cristo, devemos ser transformados dia a dia na imagem do nosso Senhor, pela renovação da nossa mente. Não devemos ceder a esses apelos desse tempo, às razões desse tempo, aos argumentos desse tempo, porque o nosso parâmetro é a Sagrada Escritura. E se você vive uma luta e uma tentação contra isso, não se engane, todos nós lutamos contra muitas outras tentações, que não são diferentes dessa tentação. Percebe? Eu ainda vou falar sobre isso em Romanos capítulo 8, como o cristão luta contra o pecado. Qual é a postura do cristão contra o pecado? Mas aqui, de antemão, eu quero dizer para você, não se sinta alguém demonizado por causa disso. Não se sinta alguém inalcançável pela graça de Deus por causa disso. Não se sinta alguém cuja inclinação é imutável. Não. Porque todos os pecadores podem encontrar em Cristo um Salvador. Certo, irmãos? Você mãe, você pai de um filho que às vezes tem uma inclinação homossexual, não o considere, não o demonize por isso. Certo, irmã? Certo, irmão? Às vezes nós vemos na igreja uma demonização dessa perversão sexual. É sim uma perversão sexual, mas não torna essa pessoa menos condenável do que qualquer outro condenado pecador diante de Deus. Por isso, o que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que para o perdido existe um Salvador. Nós estamos todos nivelados debaixo da cruz de Cristo Jesus como pecadores. Essa insígnia que está sobre nós nos coloca claramente no mesmo nível, queridos. O Senhor tem muitos homossexuais que Ele ama e que Ele vai salvar, assim como muitos mentirosos, muitos ladrões, muitos adúlteros e muitos homens que se inclinam a toda sorte de pecados. Ele veio salvar aquilo que estava perdido. Ok, irmãos? Amém? Lembremos que a sombra do juízo de Deus não se aplica apenas a estes pecados que Paulo salientou: a imoralidade sexual, a impureza sexual e o homossexualismo. Paulo ainda vai tratar, a partir do verso 28, eu quero que você se acompanhe comigo, que a sombra da ira de Deus se desdobra sobre outras questões. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a partir do verso 28, quando ele termina a falar do homossexualismo. Ele vai dizer: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável,
para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a pais e mães, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. De que Paulo está falando? Paulo está complementando esse quadro de quem está debaixo da ira de Deus. Quem está debaixo da ira de Deus, queridos? Sim, os que pervertem impureza sexual. Quem está debaixo da ira de Deus? Sim, os homossexuais. Quem mais está debaixo da ira de Deus? Aqueles a quem Deus permitiu que estivessem numa disposição mental reprovável. Quem são estes? Os bisbilhoteiros, pessoas curiosas, que andam querendo querelar, perguntar sobre a vida dos outros, para fazerem fofoca. Estão debaixo da ira de Deus como os homossexuais. Estão debaixo da ira de Deus como aqueles impuros em sexualidade. Quem mais, queridos? Os insolentes, pessoas soberbas, pessoas altivas, que gostam de discutir na fila do banco, que quando tem razão, só rodam a baiana, né? Estes também, a quem Deus está entregando a essa disposição mental, de sempre achar uma confusão, de sempre se achar injustiça, de sempre se achar raivoso. Sabe, as pessoas a quem Deus vai entregando essa disposição, não tem pessoas assim? Às vezes eu estou na rua e ouço alguém brigando, reclamando de ninguém. Brigando, reclamando e xingando. Eu falo, meu Deus, mas que coisa horrível. A pessoa, Deus vai entregando a ela essa disposição insolente, a ponto de que a qualquer coisinha, essa pessoa está transbordando ira, raiva, ódio, rancor, briga. Estas também estão debaixo da ira de Deus, caluniadores. Pessoas que, e aí a psicologia vai dar suas explicações, né? Pessoas com baixa autoestima, querem difamar os outros, a fim de que elas próprias sejam enaltecidas, gostam muito de falar de si mesmos, e aí caluniam, e aí mentem, e falam mal uns dos outros, e tornam isso um hábito, uma prática, um prazer. A alegria é ter um momentinho para falar mal de alguém, e quanto mais ela vai falando mal, mais ela se sente melhor. Isso é uma saciedade para a alma. Estas pessoas também estão debaixo da ira de Deus, desobedecendo os seus pais. No primeiro momento, a desobediência ao pai causa uma certa tristeza, mas à medida que isso vai sendo sedimentado, parece que existe um prazer, a vontade é de que o pai e a mãe falem alguma coisa para poder discutir, para poder mostrar que tem razão. Estas pessoas estão debaixo da ira de Deus. Por quê? E Paulo poderia enumerar diversos outros, né? E eu tenho certeza que todos nós nos encaixamos em algum lugarzinho desse aqui. Cada um de nós, juntamente com os homossexuais, juntamente com os adúlteros, juntamente com aqueles que têm práticas sexuais antes do casamento. Cada um de nós. Não sobra ninguém. Entende isso, queridos? O homem lançado à sua própria sorte, distante de Deus, afastado de Cristo, todos nós somos dignos de condenação, não apenas porque fazemos essas coisas, diz o apóstolo Paulo, mas também porque, verso 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que essas pessoas merecem a morte, não somente continuam a praticar essas coisas, mas também aprovam aos que elas praticam. Qual é o quadro dos homens, queridos? Os homens estão entregues à sua própria liberdade, cometendo pecado sobre pecado e por isso sendo puníveis e condenáveis diante de Deus. Embora esse seja um quadro pavoroso, e Paulo não termina aqui não, irmãos. Paulo ainda vai acrescentar mais lenha na fogueira da ira de Deus. Veremos isso semana que vem. Contra aqueles que se acham bons e contra os religiosos. Certo? Mas por aqui, eu quero dizer que, embora sim, esse seja um quadro pavoroso, e sim, o homossexualismo é pecado, não apenas o homossexualismo, mas todas essas demais práticas que nos nivelam todos por baixo, todos nós, queridos, todos os homens, são completamente condenáveis diante de Deus. E tudo isso começa com o quê?
com o tirar Deus do seu lugar e fazer de outras coisas Deus. Apesar desse quadro, João 16:8 diz que o Espírito Santo, pela sua misericórdia, vem para revelar ao homem o pecado, a justiça e o juízo. Amém? Há esperança, embora a minha tônica hoje não seja esperança. Depois do capítulo 3, verso 21, a gente vai falar sobre esperança. Mas eu espero que aqui nós nos entendamos todos debaixo do juízo de Deus. Portanto, que nós reconheçamos isso, queridos. Que nós aprendamos, olhe bem, a nós como cristãos, que nós aprendamos a amar e conviver com pessoas que sejam homossexuais, certo? Entende isso? Meu irmão, você só está em pé pela graça de Deus. Você é tão condenável quanto qualquer outro pecador, certo? Se nós entendermos isso, queridos, nós olharemos para as pessoas com uma inclinação homossexual, inclinação de pecado homossexual, e nós teremos uma outra postura diante dessas pessoas, irmãos. Existe um testemunho de uma mulher chamada Rosaria Butterfield, ou Butterfield, ou melhor, Rosaria Butterfield, ela é americana, né? Se você tiver curiosidade, depois pesquise. Ela declarou-se homossexual aos 28 anos de idade. Ela era professora universitária de línguas e ativista homossexual. Ela já tinha uma agenda positiva em respeito ao homossexualismo. Ela tinha uma companheira e ela começou um processo de conversão aos 36 anos de idade. Sabe como? Ela escreveu um texto criticando a fé cristã e a questão cristã quanto à sexualidade bíblica, e ela recebeu 2 tipos de cartas. Uma série de cartas iradas contra ela e uma série de cartas de apoio. E ela botou 2 caixas, de cartas. E ela foi jogando essas cartas, as cartas de apoio de um lado, as cartas iradas de um outro. Cristãos irados contra ela, escrevendo contra ela, e uma série de cartas de apoio de pessoas que apoiavam a sua postura LGBT. E ela recebeu uma carta que ela não sabia onde colocar. A carta de um pastor de uma igreja presbiteriana reformada, que escreveu para ela, sem tratar ela pela sua condição homossexual, mas tratando ela como uma pessoa caída diante de Deus. Ele, de uma forma terna, ela disse que ele escreveu com tanta ternura e perguntou para ela: você conhece Deus? Você sabe quem é Deus? E você sabe o que Deus pensa sobre isso? Você já se perguntou sobre isso? E ele fez um convite a ela para jantar com ela. Ela aceitou. Ela ficou meio reticente, não sabia onde botava aquela carta, mas aceitou. O pastor e a esposa foram jantar. Ela foi jantar na casa deles. Ela disse que ficou muito comovida com a oração que ele fez. Ele não tocou na questão do homossexualismo. Ele tocou nas questões mais fundamentais de que ela precisava de quê? De Deus. E aí, a partir disso, ela começou a ler a Escritura. Ela era uma pesquisadora, ela estava fazendo alguns projetos de pós-graduação, algumas coisas assim, e incumbia ela a ler a Bíblia para responder a uma questão dessa pesquisa. Ela leu a Bíblia, devorou a Bíblia por mais de um ano, lendo a Bíblia muitas vezes. E isso foi transformador na vida daquela mulher. Ela era uma defensora acadêmica do homossexualismo, e depois de alguns meses, a igreja orando por ela, esse pastor a alcançando com graça e com misericórdia, sendo ministrada pela graça de Deus, essa mulher sofreu um processo radical de conversão. O mundo dela virou de cabeça para baixo. Ela se casou depois com um pastor, ela abandonou sua companheira homossexual, com a qual ela vivia há muito tempo. Ela tornou-se esposa de um homem que depois tornou-se pastor, e hoje ela é uma serva de Deus, que serve ao Senhor na sua igreja e dá testemunho disso que Cristo faz. A Escritura, queridos, quando os homens param para ouvir a verdade de Deus, a Escritura liberta a qualquer um. E eu desejo em Deus que nós cresçamos na nossa fé, em primeiro lugar, sabendo que todos nós somos pecadores e condenáveis diante de Deus. Uma igreja só vai saber se aberta para aqueles a quem Deus quer salvar, quando em primeiro lugar nós nos compreendermos todos nós condenáveis e pecadores. E semana que vem
O sermão será sobre exatamente essa condição de muitas pessoas se encontrarem, achando-se justas, boazinhas, porque são pessoas honestas, e outros se achando salvos, porque são religiosos. E Paulo vai escrever uma porção desse texto, apontando-nos que muito pior são aqueles que acham-se justos diante de Deus, pela sua própria justiça. Esses estão mais perdidos do que aqueles que sabem que não têm justiça em si mesmos. Como disse o Senhor Jesus, à frente dos fariseus estão entrando no reino dos céus as prostitutas, os cobradores de impostos, e eu espero em Deus os homossexuais também. Que o Senhor nos alcance como igreja, para que a gente se reveja. Tanto para que a gente tenha uma postura firme para afirmar o que é a verdade, quanto para que a gente saiba dizer essa verdade como Jesus, em amor. Hoje eu estava compartilhando, eu já estou terminando, com a nossa irmã Simone, a gente estava conversando sobre esse assunto, e eu disse, olhe para Jesus, capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus foi lidar com uma mulher de uma vida sexual promíscua, já havia tido diversos homens, e a primeira conversa de Jesus com ela não é, será que você não sabe que você é uma adúltera? Você sabe o que é adultério? Você tem dormido com homens que eram casados com outras mulheres? Não. Jesus chega para ela e diz, filha, você precisa da água da vida. Você precisa de mim. O que você precisa é de Deus. O mais, Ele transforma. Quando Jesus está despedindo aquela mulher, Jesus diz para ela, traz o seu marido. O que ela diz? Não tenho marido. Qual é a confissão dela? Ela própria se confessa. Não precisou Jesus confrontá-la. Ela própria se percebeu pecadora diante de Cristo que estava diante dela. Sim, precisamos como igreja saber nos posicionar contra isto, contra essas mentiras que são contra a palavra de Deus, mas pelo amor de Deus, queridos, ore para que o Senhor nos faça uma comunidade de compaixão e misericórdia, que amemos os pecadores, porque nós também somos pecadores, redimidos, porém pecadores. Amém? Coloquemos-nos em pé, amados. Que o Senhor nos alcance graciosamente. Eu quero te pedir um favor, querido. Você tem um colega homossexual, um colega de trabalho, algum conhecido? Em primeiro lugar, não seja um cristão que ignora isso. Não, tudo bem você ser do jeito que você é. Não. Ore pela salvação dessa pessoa. Ora para que Deus lhe alcance. Interceda por ela. Jejue por ela. Permita-se falar do Deus que salva pecadores. Fale que Ele é pecador, sim, como todos nós somos. Mas que existe um Salvador para alcançá-lo e alcançá-la. Eu espero em Deus que um dia nós sejamos uma comunidade tão saudável que a gente tenha prazer em alcançar essas pessoas que estão perdidas deste modo também, assim como aos outros perdidos. Amém? Amém? Ore por isso. Ore para que Deus trabalhe no seu coração hoje, para que o Senhor te ajude a lidar com essas pessoas que são homossexuais. Se alguém está me ouvindo, quer aqui, quer seja no próprio vídeo, que tem alguma inclinação homossexual, deixa eu lhe dizer uma coisa, há salvação em Cristo, e em Cristo é possível vencer e viver de uma forma justa, transformado pela sua palavra. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, esse mundo quer vir como um rolo compressor sobre nós, mas a Tua palavra nos revela a Tua verdade, Senhor. O Senhor abomina relações homossexuais. Por isso, os homens estão condenáveis diante de Ti. Mas o Senhor também abomina a fofoca, o bisbilhotismo, o insulto, a difamação de pais e mães, as práticas de mentira e todas as demais sortes de pecado, pelas quais todos nós nos encontramos condenáveis diante de Ti. Eu quero suplicar a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, antes de mais nada, nós nos compreendermos profunda e terrivelmente perdidos em pecados, para que nós possamos entender profunda e grandiosamente a salvação que há em Cristo, não apenas para nós, mas para toda sorte de pecadores. Dentre toda sorte de pecadores, o Senhor chamará para a salvação. Que nós possamos ser uma igreja, Senhor, que cresça em graça,
para alcançar a todos quantos o Senhor quer salvar, para a glória de Deus Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, queridos?